Ela estava grávida, de pé há horas servindo mesas, quando ele entrou pela porta. O mesmo homem que um dia prometeu nunca deixá-la. E o que ele fez ao vê-la foi o que ninguém esperava. O restaurante Belvedere não era um lugar para quem tinha pressa. Cada detalhe ali havia sido pensado para fazer as pessoas esquecerem que o mundo do lado de fora existia. As mesas de mármore branco refletiam a luz suave dos lustres de cristal. O cheiro de flores frescas se misturava ao aroma vindo da cozinha. E pelo salão, o movimento era calculado, discreto, quase silencioso, como se até os passos precisassem pedir licença antes de ecoar naquele chão de pedra portuguesa. Helena conhecia cada centímetro daquele salão. Conhecia o degrau dissimulado perto da janela que já fez 3 colegas tropeçarem. Conhecia o cliente da mesa 8 que sempre pedia o pão antes da água e que ficava levemente irritado se alguém ousasse inverter a ordem. Conhecia o canto onde o ar-condicionado soprava mais forte e onde era preciso redobrar a atenção para não deixar um cardápio voar pela sala. Ela conhecia porque aprendia, porque prestava atenção, porque quando a vida derruba uma pessoa de um jeito que ela nunca imaginaria, ou essa pessoa aprende a se levantar com o que sobrou, ou fica para sempre no chão. E Helena não era do tipo que fica no chão, mas havia noites em que o corpo falava mais alto do que a determinação. Aquela era uma dessas noites. Ela sentiu os pés pulsarem dentro do sapato quando parou por um instante atrás do balcão, apoiando uma das mãos na superfície fria, sem que ninguém visse. A barriga havia crescido de um jeito que parecia desafiar a física, roubando o equilíbrio, deslocando o centro de gravidade do corpo, tornando cada hora em pé uma negociação silenciosa entre ela e seus próprios limites. Vera, a gerente do Belvedere, tinha oferecido mais uma vez naquela semana que Helena ficasse no caixa, sentada, longe do movimento. Helena recusou. De novo. Enquanto eu puder, eu trabalho igual a todo mundo, ela disse, com aquela voz tranquila que deixava as pessoas sem argumento. Vera a olhou por um longo segundo, pesando as palavras que poderia dizer e decidindo não dizer nenhuma delas, porque havia algo em Helena que tornava a piedade impossível. Não era frieza, não era arrogância, era uma dignidade tão sólida, tão enraizada, que se opor a ela era como tentar convencer uma árvore antiga a dobrar o tronco. Vera sabia que não adianta discutir com alguém que carrega a dignidade como se fosse o único bem que sobrou, porque às vezes é exatamente isso. O salão estava quase cheio naquela noite. Mesas reservadas, champanhe gelando em baldes de prata, risos discretos misturados ao som baixinho de um piano ao vivo no canto da sala. Era o tipo de ambiente que Helena, em outro tempo da vida, frequentava pelo outro lado, não servindo, sendo servida. Mas ela havia aprendido, com o custo de muitas noites difíceis, a não morar nessa memória. Morar no passado era um luxo que ela não podia pagar. Ela ajustou a bandeja, verificou as taças e voltou para o salão. Foi exatamente nesse momento que a porta principal se abriu. Helena não estava olhando para a entrada. Estava com os olhos na mesa 12, verificando se o casal ali precisava de mais alguma coisa. Mas Vera sim. Vera estava olhando. E algo na expressão da gerente, uma contração mínima, quase imperceptível nos cantos dos olhos, fez Helena levantar a cabeça instintivamente, como quem sente antes de ver. 2 homens entraram. Um deles era Sandro Figueiredo, que Helena reconheceu de longe pelo porte e pelo jeito expansivo de gesticular enquanto falava. Sandro sempre falou com o corpo inteiro. Sempre foi assim, desde os tempos em que Helena o conhecia pelo nome, pelo sorriso, pelo lugar que ele ocupava na vida de alguém que ela havia amado. O outro era Rodrigo. O mundo não parou. O piano não silenciou. Os lustres não apagaram. A vida continuou exatamente igual para todas as outras pessoas naquele salão. Só para Helena é que tudo congelou por um instante. Um único instante que pareceu conter dentro dele todos os instantes dos últimos anos. Cada decisão, cada perda, cada madrugada em que ela ficou olhando para o teto e se perguntando se havia feito a escolha certa, se havia sobrado alguma escolha para fazer, se o que a vida lhe havia tirado era justo ou apenas inevitável.
Rodrigo Cavalcante entrou no restaurante Belvedere como entrava em qualquer lugar, com a naturalidade de quem nunca precisou se preocupar com o que vem depois. Terno escuro, postura impecável, aquele olhar que varria o ambiente antes de qualquer palavra. Não por arrogância, mas por hábito de anos. Era o olhar de quem passou a vida inteira tomando decisões antes que os outros percebessem que havia uma decisão a tomar. Helena baixou a cabeça. Não por fraqueza, por cálculo. Ela precisava de alguns segundos. Alguns segundos para organizar o que sentia num compartimento separado, num lugar dentro dela onde não pudesse atrapalhar o que precisava fazer. Era uma habilidade que havia desenvolvido com custo altíssimo, a capacidade de sentir tudo e não deixar que nada vazasse para o rosto. Respirou pelo nariz. Contou em silêncio. Endireitou a coluna. E foi servir a mesa 12. Do outro lado do salão, o recepcionista conduziu Rodrigo e Sandro até a mesa reservada perto da janela, uma das melhores do restaurante, com vista para o jardim iluminado lá fora. Sandro abriu o cardápio com o entusiasmo de sempre, fazendo algum comentário sobre o vinho que fez o recepcionista sorrir com a polidez treinada de muitos anos de profissão. Rodrigo sentou, mas não abriu o cardápio imediatamente. Ficou olhando para o salão. Helena sentiu antes de ver. Uma sensação na nuca, aquela que a gente reconhece mesmo sem nome, mesmo sem explicação racional. O tipo de sensação que o corpo guarda quando uma pessoa marcou tanto que deixou rastro até na memória da pele. Ela estava de costas para a mesa dele. Continuou assim. Terminou de organizar as taças do casal da mesa 12, fez a pergunta de praxe sobre se precisavam de mais alguma coisa. Ouviu que não. Agradeceu com um sorriso e começou a caminhar em direção ao balcão. Helena, uma palavra, só o nome, mas dito com aquela voz específica que ela reconheceria no escuro, depois de anos, depois de tudo, fez o passo dela travar no meio do caminho como se o chão tivesse mudado de consistência sob os seus pés. Ela parou. Ficou parada por 3 passos que não deu, respirando com cuidado. Depois, devagar, se virou. Rodrigo não estava mais sentado. Tinha se levantado da cadeira e estava de pé ao lado da mesa, olhando para ela com uma expressão que Helena nunca havia visto naquele rosto. E ela conhecia aquele rosto de um jeito que vai além das palavras, além do tempo, além de tudo que havia acontecido entre eles. Era uma expressão que misturava choque genuíno, confusão e algo que ela não soube nomear exatamente. Algo que se parecia, estranhamente, com dor. O olhar dele desceu involuntariamente para a barriga, e o silêncio entre eles disse tudo que nenhum dos dois tinha palavras para dizer naquele momento. Sandro percebeu a troca apenas 1 segundo depois. Olhou de Rodrigo para o centro do salão, seguiu a direção do olhar do amigo, e ficou completamente imóvel com o cardápio aberto na mão, a boca entreaberta, os olhos arregalados. A expressão de alguém que acabou de ver uma coisa que temia ver, mas que no fundo sabia que um dia ia acontecer. Do outro lado do restaurante, Vera observava tudo com as mãos entrelaçadas na frente do corpo, o rosto fechado numa expressão que era metade preocupação e metade algo parecido com resolução. A postura de quem já se preparou mentalmente para proteger alguém se o momento pedisse. 2 clientes na mesa ao lado notaram a estranheza do momento. Diminuíram a conversa. Os olhos passearam com discrição entre o homem de pé e a garçonete grávida parada no meio do salão, como se sentissem que havia uma história ali. Uma história grande, daquelas que ficam suspensas no ar mesmo sem que ninguém as conte em voz alta. Rodrigo deu um passo na direção dela. Helena, ele repetiu, a voz mais baixa agora, com uma textura diferente, como se tentasse conter algo que estava crescendo demais para caber dentro de um tom controlado. O que você está fazendo aqui? Havia mais de uma pergunta dentro dessa. Helena sabia disso melhor do que qualquer pessoa. Sabia que ele não estava perguntando sobre o restaurante, sobre o uniforme, sobre a bandeja que ela ainda segurava com as 2 mãos. Estava perguntando sobre o caminho. Estava perguntando sobre o tempo. Estava perguntando como o mundo havia chegado a esse ponto sem que ele soubesse, sem que ninguém tivesse dito nada, sem que houvesse nenhum aviso de que a vida da mulher que ele havia amado havia se desdobrado nessa direção. Helena olhou para ele por um momento que durou mais do que parecia, e então disse,
com uma tranquilidade que custou anos inteiros para construir. Estou trabalhando, Rodrigo. É o que as pessoas fazem quando precisam. A frase caiu no salão como uma pedra em água parada. Simples, sem raiva, sem lágrimas, sem nenhuma pontuação emocional que pudesse ser chamada de fraqueza. Mas com o peso exato de tudo que não estava sendo dito, de cada escolha forçada, de cada noite difícil, de cada vez que ela teve que decidir entre o orgulho e a necessidade e escolheu a necessidade sem se envergonhar de ter feito isso. Sandro fechou o cardápio devagar. Rodrigo ficou parado, a mandíbula levemente contraída, os olhos percorrendo o rosto dela como se procurassem algum sinal de que havia algo que ele ainda não entendia. E havia muito que ele não entendia, mas não era nem o lugar, nem o momento para isso. Desde quando você... Ele começou. Desculpe. Helena o interrompeu com gentileza absoluta, dando meio passo para o lado. Tenho outras mesas para atender. E virou as costas. Não correu. Não apressou o passo. Não precisou. Caminhou exatamente do mesmo jeito que caminhava todas as noites, com aquela postura que Vera uma vez descreveu para uma colega nova como a postura de quem já perdeu tudo e descobriu que ainda tinha alguma coisa que não podia ser tirada. Helena atravessou o salão inteiro, passou pelo balcão, empurrou a porta batente da cozinha e só quando a porta fechou atrás dela, só quando o ruído vivo e quente da cozinha substituiu o silêncio carregado do salão, é que ela parou. Encostou as costas na parede de azulejo frio, fechou os olhos. Colocou a mão espalmada sobre a barriga, um gesto que já era automático, já era proteção, já era uma promessa renovada toda vez que o mundo tentava ser grande demais para ela carregar. Tá bem, ela sussurrou, para si mesma, para o bebê, para as duas coisas ao mesmo tempo. A gente tá bem. Do lado de fora, Rodrigo continuava de pé ao lado da mesa. Sandro não disse nada. Os dois ficaram em silêncio por um tempo que pareceu longo demais para pessoas que normalmente tinham muito a trocar. Foi Sandro quem falou primeiro, a voz baixa, quase um murmúrio abafado pelo som do piano. Rodrigo, você sabia dela? Rodrigo não respondeu imediatamente. Os olhos dele ainda estavam fixos na porta por onde Helena havia desaparecido. Quando finalmente falou, foi com a voz de quem recebe uma notícia que não apenas muda o presente, mas reescreve tudo o que veio antes. Não, ele disse. Eu não sabia de nada. Pausa. De nada. E havia algo nessa repetição. Não só o que ela dizia, mas o que ela escondia atrás de si, que fez Sandro entrelaçar os dedos sobre a mesa e olhar para o amigo com uma expressão que não era simplesmente surpresa. Era culpa. Porque Sandro carregava um segredo. Um segredo que havia sido entregue a ele com a instrução clara de nunca contar. Um segredo que ele havia guardado por lealdade, ou pelo que ele chamava de lealdade, até aquela noite, até ver Helena atravessar aquele salão grávida e de cabeça erguida, e perceber que a lealdade errada, guardada tempo demais, pode se tornar uma forma de traição que a gente não vê no espelho porque não quer ver. Mas não era o momento. Ainda não. Ele pegou o cardápio de volta, fingiu olhar para as páginas que não via e não disse mais nada. E Rodrigo ficou sentado com o peso invisível de tudo que não sabia, e com a certeza que crescia devagar, inevitável, como água subindo em solo encharcado. Aquela noite havia começado como um jantar de negócios qualquer, e estava se tornando outra coisa inteiramente. Na cozinha, Helena respirou fundo uma última vez. Secou o rosto com o dorso da mão, porque sim, havia uma lágrima, só uma, que não havia conseguido segurar a tempo, que escapou antes que ela pudesse impedir. Apenas uma. Ela não deu licença para nenhuma outra. Endireitou a postura. Ajustou a bandeja. Voltou para o salão, com o sorriso no lugar, com cada coisa onde precisava estar, como sempre fazia, como se por dentro o chão não estivesse tremendo. E o que ninguém naquele salão poderia imaginar, nem Rodrigo, nem Sandro, nem as testemunhas silenciosas daquele reencontro, é que o bebê que Helena carregava guardava um segredo que, quando viesse à tona, mudaria tudo. Não só a história deles dois. A vida de pessoas que achavam estar completamente a salvo do passado. E esse segredo tinha um nome que Rodrigo ouviria em breve.
e que ele jamais esperaria ouvir. Rodrigo não conseguiu comer. O prato chegou, foi colocado à sua frente com a delicadeza de quem serve uma obra de arte e ficou ali, intocado, esfriando devagar enquanto ele fingia ler a proposta comercial que Sandro havia espalhado sobre a mesa. As palavras do documento não chegavam até ele. Os números não faziam sentido. A única coisa que seu cérebro insistia em processar era a imagem de Helena atravessando aquele salão de costas, com a bandeja nas mãos e a cabeça erguida, como se não estivesse carregando o peso do mundo inteiro sobre os ombros. "Você não vai comer", disse Sandro. Não era uma pergunta. "Eu estou bem." Você está olhando para o prato como se ele tivesse te ofendido pessoalmente. Rodrigo largou o garfo, que nem havia levantado direito, e se recostou na cadeira. Passou a mão pelo rosto num gesto lento, daqueles que a gente faz quando está tentando reorganizar algo por dentro que não quer ser reorganizado. "Quanto tempo faz?" ele perguntou, a voz baixa. Sandro não precisou perguntar o quê. Sabia exatamente o que Rodrigo estava perguntando. Dobrou o canto de um papel sem necessidade nenhuma, só para ter algo para fazer com as mãos. "Desde quando ela trabalha aqui?" completou Rodrigo, os olhos fixos no espaço entre a mesa e a janela, como se a resposta estivesse suspensa no ar iluminado do jardim lá fora. "Não sei", respondeu Sandro. E havia algo na velocidade dessa resposta que era um segundo rápido demais. Rodrigo virou o rosto para ele. Sandro sustentou o olhar. Fez isso bem. Fez isso com a habilidade de quem praticou manter a expressão no lugar durante tempo suficiente para que se tornasse natural. Mas Rodrigo o conhecia há muito tempo. Conhecia o jeito que a veia do lado do pescoço dele pulsava quando ele estava segurando algo que queria soltar. Conhecia o jeito que os dedos tamborilavam, involuntários, quando a cabeça estava mais ocupada do que o rosto deixava aparecer. "Sandro. Rodrigo. Não é o momento. Sandro." A voz não subiu. Não precisou. Era o tipo de firmeza que não grita porque não precisa de volume para deixar claro que não vai recuar. "O que você sabe?" O silêncio que se instalou entre os dois durou tempo suficiente para que o garçom que se aproximava percebesse algo e mudasse de rota discretamente, deixando a mesa em paz. "Não aqui", disse Sandro por fim. "Então onde?" "Depois. Quando sairmos. Eu te conto tudo depois. Tudo." A palavra ficou no ar como fumaça. Rodrigo a ouviu com uma clareza que doeu num lugar que ele não esperava. Porque tudo significava que havia mais do que ele imaginava. Tudo significava que o que ele não sabia não era uma lacuna pequena. Era um vão enorme, cavado ao longo de tempo, com ferramentas que ele não havia visto nas mãos de ninguém. Ele se levantou. "Rodrigo!" Sandro se mexeu na cadeira. "Vou pagar a conta", disse ele simplesmente, mas não foi em direção ao caixa. Helena estava perto da janela lateral, anotando o pedido de uma mesa de 4 pessoas quando percebeu que ele estava parado a poucos metros de distância, esperando. Não de um jeito invasivo, não bloqueando o caminho, apenas parado com as mãos no bolso numa postura que ela reconhecia. A postura de Rodrigo quando havia decidido esperar por algo e não tinha a menor intenção de desistir antes de conseguir. Ela terminou de anotar. Agradeceu a mesa com o sorriso de sempre. Dobrou o bloquinho com calma. Só então se virou para ele. "Você não deveria estar fazendo isso", ela disse, antes que ele abrisse a boca. Manteve a voz profissional, o tom de alguém que conhece os limites do espaço onde está. "Eu estou trabalhando." "Eu sei." Ele não se moveu. 5 minutos. Só isso. Não aqui dentro, se você preferir. "Posso esperar lá fora quando você terminar." Rodrigo. Helena. E havia algo nessa forma de dizer o nome dela. Não uma ordem, não um apelo dramático, mas algo no meio do caminho. Algo que pertencia a um registro de voz que ele reservava para quando as coisas eram sérias de verdade, que fez ela parar. "Por favor." Ela o olhou por um momento longo. Pesou. Calculou. "O turno termina daqui a pouco", ela disse por fim. "Pode esperar do lado de fora se quiser, mas eu não prometo nada." Ele assentiu, sem empurrar, sem mais palavras, e foi embora. Vera apareceu ao lado de Helena 3 segundos depois, com a velocidade silenciosa de quem havia observado toda a cena. "Você não precisa falar com ele se não quiser", disse a gerente,
a voz baixa, direta. Eu sei, respondeu Helena. E se precisar sair antes do horário, eu cubro. Helena olhou para ela. Para aquela mulher que havia lhe dado uma chance quando poucas pessoas o fariam, que havia ajustado o horário sem pedir explicação, que havia colocado uma cadeira perto do caixa sem dizer nada, só para que Helena tivesse a opção, sem jamais tornar essa opção uma obrigação. Obrigada, Vera, ela disse. E disse de um jeito que carregava mais do que aquele momento. Vera apenas assentiu e foi embora. A rua do lado de fora do Belvedere era mais tranquila do que o interior do restaurante sugeria. Uma alameda com árvores antigas, iluminação amarelada, o som distante do trânsito chegando amortecido como um eco de outro mundo. Rodrigo estava encostado num banco de pedra, olhando para o chão, quando Helena saiu pela porta lateral com o casaco no braço e a bolsa no ombro. Ela parou a alguns passos dele. Não chegou mais perto. 5 minutos, ela disse, estabelecendo o prazo antes que ele abrisse a boca. Rodrigo se levantou. Ficou parado à distância dela, respeitando o espaço que ela havia colocado entre os dois, sem precisar dizer que estava colocando. Como você está? Ele perguntou. Era a pergunta mais simples possível. E talvez por isso fosse a mais difícil de responder sem deixar vazar alguma coisa. Estou bem, disse Helena. Pausa. Rodrigo, se você veio perguntar sobre o bebê, não vim perguntar sobre o bebê. Ela o estudou. Havia algo diferente na forma que ele estava ali. Não o Rodrigo que ela havia visto no salão, paralisado pelo choque. Era alguém que havia passado os últimos 40 minutos reorganizando alguma coisa por dentro, colocando peças em ordem, chegando a conclusões que ainda não tinha certeza se queria ter chegado. Então, o que você quer? Ela perguntou. Quero entender como você chegou até aqui, ele disse. E não estou julgando. Preciso que você saiba disso antes de qualquer coisa. Não estou aqui para julgar nada. Helena respirou pelo nariz. Havia uma versão dessa conversa que ela havia ensaiado mentalmente durante tempo suficiente. Ensaiado em madrugadas, em ônibus, em momentos em que o silêncio ficava grande demais para não preenchê-lo com alguma coisa. Mas ensaiar uma conversa e ter ela de verdade são coisas completamente diferentes. O que você quer entender especificamente? Ela perguntou, com uma objetividade que era ao mesmo tempo proteção e honestidade. Eu quero entender. Ele começou, e depois parou. Recomeçou. Quando a gente se separou, você tinha uma vida estruturada. Você tinha o apartamento, tinha sua parte do acordo, tinha... Eu não fiquei com nada do acordo, ela disse. O silêncio que veio depois foi de um tipo diferente dos anteriores. Rodrigo a olhou. O que você disse? Eu não fiquei com nada. Helena repetiu, a voz completamente plana, como quem descreve um fato geográfico. O apartamento foi bloqueado judicialmente 3 semanas depois que os papéis foram assinados. O valor que estava previsto no acordo nunca foi transferido. E quando eu procurei o advogado que tinha me representado, ele havia encerrado o escritório. Sumiu, com toda a documentação. Rodrigo ficou parado, completamente parado. Isso não é possível, ele disse. Mas a voz saiu diferente do que era a afirmação. Saiu como uma pergunta que estava com medo da própria resposta. Eu sei que parece que não é. Helena ajustou a bolsa no ombro com um movimento pequeno, controlado. Eu também achei que não era possível no começo. Passei tempo tentando entender, tentando encontrar por onde tinha entrado. Ela fez uma pausa. Mas às vezes a gente descobre que o buraco estava exatamente onde menos esperava encontrar. Helena. A voz dele saiu diferente agora, com uma textura que ela não ouvia há muito tempo. Algo que quebrava a superfície controlada e deixava aparecer o que havia embaixo. Eu não sabia disso. Eu preciso que você acredite que eu não sabia. Ela o olhou por um longo momento. Eu sei que não sabia, ela disse por fim. E havia algo na forma que ela disse isso. Não com amargura, não com acusação, mas com uma espécie de certeza tranquila, como quem chegou a uma conclusão depois de muito tempo e muita dor, que foi mais pesado do que qualquer raiva poderia ter sido. Porque se Rodrigo não sabia, então alguém havia tratado de garantir que ele não soubesse. E esse alguém havia feito isso com um cuidado e uma competência que só existem quando a pessoa conhece muito bem todos os lados do tabuleiro. Quem foi? Ele perguntou.
Voz baixa, direta. Helena não respondeu imediatamente. Olhou para a rua, para as árvores antigas, os galhos cruzando a iluminação amarelada lá em cima. Havia uma resposta para essa pergunta. Ela havia chegado a essa resposta sozinha, por caminhos que custaram tempo e esforço, e muitas noites sem dormir. Mas dizer o nome em voz alta, para ele, naquele momento, era uma coisa diferente de simplesmente saber. Era abrir uma porta que, uma vez aberta, não fechava mais. Seus 5 minutos acabaram. Ela disse gentilmente. Helena. Rodrigo. Ela o olhou de frente. Eu trabalho amanhã de manhã. E eu preciso descansar. Ele ficou parado. Deixou o ar sair pelos lábios devagar, como quem engole uma lista inteira de coisas que queria dizer e decide que nenhuma delas tem o direito de ser dita agora, nesse espaço que não é dele, nesse momento que ela não lhe deu. Posso te ligar amanhã? Ele perguntou. Você não tem meu número. Eu posso conseguir. Algo passou pelo rosto de Helena. Não era exatamente um sorriso. Era uma coisa mais complexa do que isso. A expressão de alguém que reconhece numa frase pequena o retrato fiel de uma pessoa inteira. Pode tentar, ela disse. E começou a caminhar. Rodrigo ficou parado no banco de pedra, olhando para ela ir embora pela 2ª vez naquela noite. E dessa vez havia algo diferente no peso desse olhar. Não era só o choque do reencontro, não era só a confusão da gravidez que ele não sabia. Era o começo de uma compreensão que doía de um jeito específico. O tipo de dor que aparece quando a gente percebe que enquanto vivia a própria vida com tranquilidade, alguém que importava estava sendo destruído em silêncio, e alguém que ele conhecia havia deixado isso acontecer. Ou pior, havia providenciado. Ele ficou ali até Helena dobrar a esquina e desaparecer. Depois tirou o celular do bolso e ligou para Sandro, que atendeu no primeiro toque, como quem estava esperando. Eu saí do restaurante, disse Sandro, antes que Rodrigo falasse. Estou no carro do lado de fora. Pode vir. Você sabia, disse Rodrigo. Não era uma acusação ainda. Era uma constatação. A primeira de muitas que estavam chegando. Do outro lado da linha, o silêncio de Sandro durou exatamente o tempo necessário para confirmar tudo sem precisar de uma única palavra. Entra no carro, disse ele, por fim. Tem coisa que você precisa ouvir. E eu devia ter te contado muito antes. Rodrigo atravessou a alameda devagar, as mãos no bolso, o olhar no chão. Cada passo carregando o peso crescente de tudo que estava prestes a saber. Porque havia algo na voz de Sandro, aquela voz de quem finalmente largou um fardo que estava carregando faz tempo demais, que deixava claro que o que vinha a seguir não seria apenas uma revelação. Seria o começo do fim de uma mentira que havia custado muito mais do que qualquer um havia calculado. E numa esquina a 3 quarteirões dali, Helena esperava o ônibus com a mão sobre a barriga e os olhos na rua, sem saber que naquela noite, enquanto ela descansava, o mundo ao redor dela estava começando a se mover de um jeito que mudaria tudo. Inclusive os planos de quem havia apostado que ela nunca descobriria a verdade. O carro de Sandro estava estacionado na sombra de uma árvore grande, com o motor desligado e as janelas fechadas. Rodrigo entrou pelo banco do passageiro sem dizer nada. Fechou a porta. Ficou olhando para a frente, para a rua tranquila lá fora, para as folhas que balançavam devagar com o vento que ninguém sentia lá dentro. Sandro ficou em silêncio também por um momento. Depois respirou fundo. O tipo de respiração que vem antes de uma queda, não antes de um alívio. Você lembra quando a separação aconteceu? Ele começou. Não era uma pergunta. Você estava no processo de fechar aquela aquisição em Goiânia, 3 semanas fora, praticamente sem contato. Eu lembro, disse Rodrigo. Nesse período, sua mãe me procurou. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros daquela noite. Era o tipo de silêncio que ocupa espaço físico dentro de um ambiente fechado. Rodrigo não virou o rosto. Continuou olhando para a frente. Mas algo na postura dele mudou. Uma rigidez sutil, como madeira que estufa antes de rachar. Continue, ele disse. Dona Cecília me chamou no escritório dela, sozinhos. Disse que tinha descoberto algo sobre Helena que eu precisava saber. Que você precisava saber. Sandro parou. Passou a língua nos lábios. Disse que Helena estava se aproximando de você por interesse. Que havia documentos provando que ela havia mentido sobre a família dela,
sobre a situação financeira antes de vocês se conhecerem, que o casamento inteiro havia sido calculado. Rodrigo ficou imóvel. Ela me mostrou papéis, continuou Sandro, a voz perdendo a firmeza conforme avançava, como alguém que caminha num piso que vai afundando a cada passo. Pareciam reais, pareciam muito reais, e eu era jovem, e confiei. E sua mãe disse que se você soubesse diretamente ia se recusar a acreditar, porque estava apaixonado. Disse que alguém próximo precisava te proteger. Você foi até Helena, disse Rodrigo. Voz plana. Cortante na exatidão. Eu fui até Helena, confirmou Sandro. Sozinho, sem te falar nada. Mostrei os documentos para ela e disse que se ela não assinasse os papéis de separação voluntariamente, sua mãe tornaria tudo público, que destruiria a reputação dela de um jeito que não haveria recuperação. A mão de Rodrigo fechou devagar sobre o próprio joelho. E Helena assinou, disse ele. Assinou no dia seguinte, sem advogado próprio. O profissional que a representou havia sido indicado por Dona Cecília. Eu não sabia disso na época. Ou escolhi não perguntar, que talvez seja a mesma coisa. A voz de Sandro quebrou numa fresta pequena, mas audível. Eu achei que estava te protegendo, Rodrigo. Eu juro que achei isso. Os documentos eram falsos, disse Rodrigo. Também não era uma pergunta. Sandro demorou 2 segundos. Eu comecei a suspeitar uns meses depois, quando tentei verificar algumas informações que estavam nesses papéis e nada batia. Contratei alguém discretamente para checar. Ele parou. Eram falsos, todos eles, produzidos com cuidado, com detalhes suficientes para convencer quem quisesse acreditar. E eu quis acreditar porque era mais fácil do que admitir que havia feito algo que não tinha conserto. O silêncio que veio depois durou tempo suficiente para que um carro passasse lá fora, os faróis varrendo o interior do veículo por um instante e revelando os rostos dos 2 homens, Rodrigo com a mandíbula contraída e os olhos fixos num ponto que não existia, Sandro com a expressão de quem finalmente colocou no chão um peso que estava curvando a espinha há tempo demais. Por que você não me contou? A voz de Rodrigo saiu diferente agora. Não havia raiva ainda. Havia algo anterior à raiva. Algo que vem antes. Quando a mente ainda está tentando encaixar o que recebeu numa estrutura que faça sentido. Quando descobriu que eram falsos. Por que não me procurou? Porque Helena já havia ido embora, disse Sandro. Porque você havia seguido em frente. Porque eu pensei. Ele parou. Apertou os olhos por um instante. Eu pensei que trazer isso de volta só ia causar mais estrago. Que eu estava poupando todo mundo. Você estava se poupando, disse Rodrigo. Sandro não respondeu. Porque não havia resposta para isso. Porque era verdade. E eles 2 sabiam. E dizer o contrário seria apenas mais uma camada de covardia sobre todas as outras que ele havia acumulado ao longo do tempo. Sandro! A voz de Rodrigo ficou mais baixa ainda, quase um murmúrio. O bebê. Eu não sei, disse Sandro imediatamente. Não me responda assim. Pense antes de responder. Uma pausa longa. Eu realmente não sei. Ele repetiu, com uma textura diferente agora, sem a velocidade defensiva da primeira vez. Mas se as contas fecharem com o tempo que faz desde a separação, pode ser que seja seu, Rodrigo. Pode ser que seja. O mundo não acabou. Os lustres não apagaram. A rua continuou quieta e indiferente lá fora. Mas dentro daquele carro, algo fundamental havia se partido. Não de forma violenta, não com estrondo, mas da forma silenciosa e irreversível com que as coisas importantes sempre se partem. Devagar, por dentro, sem que ninguém de fora perceba. Rodrigo abriu a porta do carro. Onde você vai? Perguntou Sandro. Pensar. Rodrigo. Não agora, Sandro. Ele saiu. Fechou a porta com uma firmeza que não era violência, mas que era definitiva. E começou a caminhar pela alameda sem destino específico, as mãos no bolso, os passos lentos, carregando o peso de uma noite que havia começado como qualquer outra e havia se revelado como o ponto de virada de uma história que ele não sabia que estava vivendo. Havia uma farmácia aberta na esquina da rua onde Helena morava, com aquela luminosidade branca e fria que as farmácias têm de madrugada, quando o mundo ao redor está escuro, e elas ficam ali como faróis de um litoral estranho.
Helena entrou para comprar um medicamento que o médico havia receitado na semana anterior. Um suplemento simples, mas que ela havia adiado por alguns dias porque havia outras contas que precisavam ser pagas primeiro. E ela sempre organizava as prioridades com uma precisão que vinha da necessidade, não da escolha. O atendente era jovem, educado, com o tipo de gentileza automática de quem trabalha num lugar onde as pessoas chegam cansadas. Helena pagou, agradeceu e estava guardando o troco na carteira quando o telefone vibrou. Um número que ela não reconheceu. Ficou olhando para a tela por um momento. Depois atendeu. Helena. A voz era a que ela reconhecia. Sinto muito por ligar assim, sem aviso. Mas precisava te dizer uma coisa antes que você dormisse. Rodrigo. Ela saiu da farmácia. Ficou parada na calçada, o ar da noite mais frio agora. Como você conseguiu esse número? Vera me deu. Algo passou pelo rosto de Helena. Uma mistura de surpresa e de algo que não era exatamente surpresa. Porque Vera era o tipo de pessoa que tomava decisões com uma lógica própria e raramente se explicava por elas. O que você precisa dizer? Ela perguntou. Eu sei o que aconteceu, disse ele. Sei sobre o advogado, sobre os documentos, sobre o acordo que nunca foi cumprido. Uma pausa. Sei de onde veio. Helena ficou imóvel na calçada. Um casal passou do outro lado da rua, rindo de algo particular, completamente alheio à conversa que estava acontecendo a metros deles. Rodrigo, ela disse com cuidado, escolhendo cada palavra como quem escolhe onde pisar num terreno que conhece mal. O que você sabe exatamente? Sei que foi minha mãe, ele disse. Direto, sem suavização, porque suavizar seria tratar Helena como alguém que precisa ser protegida de informações sobre a própria vida. Sei que Sandro foi usado como instrumento. E sei que você pagou um preço que não deveria ter pago por algo que nunca foi verdade. O silêncio de Helena durou o tempo de 3 respirações. Eu sei disso faz tempo. Ela disse por fim. Por que você nunca... O que eu faria, Rodrigo? Ela perguntou. E a pergunta não era amarga. Era genuína, real, do tipo que carrega dentro de si todas as respostas que a pessoa já considerou e descartou. Chegar até você com uma acusação contra sua mãe sem provas concretas, você teria acreditado? Naquele momento, logo depois de tudo, você teria conseguido ouvir? Ele não respondeu, porque a resposta honesta era não, e eles dois sabiam disso. Então eu escolhi seguir em frente, disse ela, porque às vezes seguir em frente não é desistir. É a única forma de sobreviver. Helena. A voz dele estava diferente agora. Havia uma rachadura nela, pequena mas real, do tipo que aparece quando alguém que aprendeu a controlar tudo percebe que há coisas que estão além do que qualquer controle alcança. O bebê. O coração de Helena deu um compasso diferente. Ela colocou a mão livre sobre a barriga. Aquele gesto automático, aquela proteção instintiva que o corpo aprendera antes mesmo de que a mente processasse o instinto. Esse assunto, ela disse, com uma firmeza suave, a firmeza de quem protege algo que é o centro de tudo. Não é um assunto de calçada, de madrugada, por telefone. Eu sei, mas preciso saber se... Rodrigo, ele parou. Eu ouvi o que você disse sobre sua mãe. Ela continuou, a voz serena como superfície de rio fundo. E eu sei que foi difícil dizer, mas esse bebê é minha prioridade absoluta. Antes de qualquer conversa, antes de qualquer história que precise ser resolvida entre a gente. Quando e se eu decidir ter essa conversa com você, vai ser no momento certo, do jeito certo. Pausa. Você consegue respeitar isso? Uma pausa do lado dele. Longa, pesada de tudo que ele queria perguntar e estava segurando. Consigo, ele disse. Então boa noite. Ela desligou antes que houvesse espaço para mais alguma coisa. Ficou parada na calçada por um momento, olhando para o telefone na própria mão. Depois para a rua, para as janelas iluminadas dos prédios ao redor. Vidas acontecendo em silêncio, cada uma com o próprio peso, a própria história, o próprio conjunto de coisas não resolvidas que as pessoas carregam de um dia para o outro sem que ninguém de fora veja. Ela respirou fundo e então caminhou até o prédio onde morava. Um lugar simples, longe do bairro onde havia morado quando era casada. Longe de tudo que havia sido, mas próximo do que estava construindo, tijolo a tijolo, dia a dia, com as próprias mãos.
No corredor do apartamento, antes de abrir a porta, ela parou. Encostou a testa na madeira fria. E pela primeira vez em muito tempo, deixou aparecer no rosto o que havia escondido do salão, das calçadas, do telefone, de todo mundo. Um cansaço real, profundo, do tipo que não é fraqueza, mas que pesa como fraqueza porque é honesto, porque é humano, porque até as pessoas mais fortes chegam em algum momento a uma porta e precisam de um segundo. Só um segundo. Depois ela abriu a porta, entrou, acendeu a luz. E sobre a mesa da sala havia um envelope, sem remetente. Apenas o nome dela escrito à mão na frente, com uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente. Porque há formas de escrever que ficam gravadas na memória com a mesma precisão que vozes e rostos. Era a letra de Dona Cecília. Helena olhou para o envelope por um longo momento. Não o abriu imediatamente. Ficou parada ali, de pé, com a bolsa ainda no ombro, calculando. Por que havia chegado até aquela porta por correio? Quem havia colocado ali? Fazia quanto tempo que Dona Cecília sabia onde ela morava? E o que aquela mulher ainda tinha a dizer? Ou a ameaçar? Depois de tudo, Helena colocou a bolsa na cadeira, sentou no sofá, olhou para o envelope mais uma vez, e então o abriu. O que estava escrito dentro mudaria o rumo dessa história de um jeito que nem Rodrigo, nem Sandro, nem ninguém que havia testemunhado qualquer parte daquela noite poderia ter previsto. Porque Dona Cecília não havia escrito uma ameaça. Havia escrito um pedido. Helena leu a primeira devagar, com aquela atenção de quem precisa ter certeza de que está compreendendo o que está vendo e não o que espera ver. Depois leu de novo. Depois ficou sentada com o papel na mão e os olhos parados num ponto da parede à sua frente, processando em silêncio o que as palavras haviam feito com o ar dentro do apartamento. Dona Cecília estava doente. Não era uma doença pequena, não era algo que se tratava e se esquecia. Era o tipo de diagnóstico que muda a forma com que uma pessoa olha para o próprio calendário, que transforma datas em contagens, que transforma planos em despedidas, que força até as pessoas mais orgulhosas do mundo a abrir mão do orgulho porque percebem que o tempo que resta é curto demais para continuar carregando certas coisas. A carta não pedia perdão diretamente. Dona Cecília não era o tipo de mulher que pedia perdão diretamente. Helena sabia disso. Havia aprendido nos anos em que tentou construir alguma ponte com aquela mulher e viu cada tentativa ser ignorada com a elegância fria de quem não reconhece que uma ponte está sendo oferecida. Mas havia algo na carta que era, à sua maneira particular e torta, uma forma de se ajoelhar. Havia uma explicação, não uma justificativa. Helena fez essa distinção com cuidado enquanto lia, porque a diferença entre as duas coisas importava. Uma justificativa tenta convencer. Uma explicação apenas abre o que estava fechado. E o que Dona Cecília havia escrito era uma abertura, relutante, tardia, imperfeita, mas real. Ela havia separado Rodrigo de Helena porque tinha medo. Não de Helena como pessoa, mas de perder o filho para uma vida que não havia planejado para ele. Rodrigo havia construído o império dos Cavalcante com as mãos dela por trás, guiando, moldando, decidindo antes que ele soubesse que havia decisão a tomar. E quando Helena entrou nessa vida com uma presença que não pedia licença, com uma forma de amar que não passava por Dona Cecília para ser aprovada, a matriarca sentiu pela primeira vez algo que não sabia nomear na época e que a carta chamava, com uma honestidade que custou caro, de medo de se tornar desnecessária. Helena baixou o papel, olhou para a barriga. Pensou em todas as formas que o amor pode se distorcer quando misturado com controle. Pensou em quantas histórias de destruição começam exatamente assim, não com maldade pura, mas com afeto que enlouquece, com proteção que sufoca, com amor que não aprendeu onde terminam seus próprios limites. Isso não apagava o que Dona Cecília havia feito. Não tornava os documentos falsos menos falsos. Não devolvia os anos perdidos. Não desfazia nenhuma das noites em que Helena havia dormido no chão emocional de uma vida que havia sido retirada dela com luvas. Mas explicava. E explicar, Helena havia aprendido, é o primeiro passo antes de decidir o que fazer com a verdade. A segunda página da carta tinha apenas um parágrafo. Curto, direto, sem a contenção elegante que havia marcado todo o restante do texto. Eu sei sobre o bebê.
Sei que pode ser de Rodrigo. E se for, e eu acredito que é, então esse filho merece conhecer o pai, e o pai merece saber que existe. Não estou pedindo que você me perdoe. Estou pedindo que não puna a criança pelo que eu fiz. Isso é tudo. Helena dobrou a carta. Devagar, com cuidado, como se o papel fosse algo frágil, não porque fosse, mas porque o que estava escrito nele merecia ser tratado com cuidado antes de qualquer decisão. Ficou sentada ali por um longo tempo, no silêncio do apartamento, com a mão sobre a barriga e o pensamento percorrendo cada caminho possível com a precisão de alguém que aprendeu a não agir por impulso, porque os impulsos custam caro quando a gente não tem margem para erros. Depois foi dormir. Algumas respostas precisam de uma noite inteira antes de poderem ser dadas. Rodrigo não dormiu. Ficou no apartamento, aquele espaço amplo e silencioso que sempre havia parecido confortável e que naquela noite parecia grande demais, com paredes que não continham nada do que ele precisava processar, andando de um lado para o outro nas primeiras horas, depois sentado na varanda com um copo d'água que não bebeu, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Pensou em Helena atravessando aquele salão de cabeça erguida. Pensou nos documentos falsos, no advogado que havia desaparecido, no acordo que nunca havia sido cumprido. Em cada peça desse quebra-cabeça que havia sido montado à sua volta enquanto ele estava a quilômetros de distância, fechando negócios, construindo patrimônio, vivendo uma vida que julgava intacta porque ninguém havia lhe dito que o alicerce estava sendo cavado por baixo. Pensou na mãe. Esse pensamento foi o mais difícil, porque Dona Cecília não era uma personagem simples na vida de Rodrigo. Era a mulher que havia segurado a empresa quando o pai morreu, que havia tomado decisões impossíveis com uma frieza que ele admirou e depois temeu, e depois simplesmente aceitou como parte do que ela era. Amá-la sempre havia sido fácil. Entendê-la havia sido outra questão. Mas isso ele não havia imaginado. Fabricar documentos, usar Sandro, garantir que Helena fosse embora sem nada, sem proteção, sem nenhuma rede. Fazer tudo isso com a precisão de quem planeja e não com a brutalidade de quem reage. Rodrigo ficou olhando para a cidade até o céu começar a clarear nas bordas. Então pegou as chaves e foi. A casa de Dona Cecília ficava num bairro antigo, com árvores que tinham décadas e calçadas irregulares que ninguém havia ousado reformar, porque tocar naquele bairro parecia tocar em algo que não queria ser tocado. Rodrigo conhecia cada pedra daquela calçada. Havia crescido nela. A empregada que abriu a porta às primeiras horas da manhã o olhou com aquela expressão de quem reconhece alguém, mas não esperava ver naquele horário. "Ela está acordada?" perguntou Rodrigo. "Está sim. Não tem dormido muito bem." Ele subiu as escadas sem mais perguntas. Bateu 2 vezes na porta do quarto da mãe. O mesmo quarto, o mesmo batente, a mesma madeira escura que havia tocado centenas de vezes em toda a vida. E entrou quando ouviu a voz dela dizer para entrar. Dona Cecília estava sentada numa poltrona perto da janela, com uma xícara de chá nas mãos e a luz da manhã entrando pelos vidros com aquela suavidade particular das horas muito cedo. Ela o olhou quando ele entrou. Não demonstrou surpresa. O que estava no rosto dela era outra coisa. Algo que Rodrigo levou 1 segundo para identificar, porque não estava acostumado a ver ali. Era alívio. O alívio de quem esperou que alguém chegasse e começou a duvidar que isso fosse acontecer. "Você enviou uma carta para ela", disse Rodrigo parado no centro do quarto. "Enviei", confirmou Dona Cecília. A voz havia mudado desde a última vez que ele a havia ouvido com atenção. Havia algo diferente na textura dela, algo que a doença havia feito. Não havia tirado a firmeza, mas havia tirado a armadura que ficava em volta dela. "Você devia ter me contado a mim primeiro. Se eu te contasse primeiro", ela disse pausadamente, "você teria vindo até mim antes de ir até ela. E eu precisava que ela soubesse antes de você chegar aqui com raiva. Eu não estou com raiva." "Está sim." Ela o olhou com aqueles olhos que o conheciam desde antes de ele saber que existia. "Mas você está segurando porque aprendeu a segurar comigo. Isso foi uma das poucas coisas úteis que eu te ensinei." Rodrigo caminhou até a janela. Ficou de pé ao lado dela, olhando para o jardim lá embaixo. As mesmas árvores de sempre, as mesmas flores que a mãe havia plantado décadas atrás,
e que continuavam crescendo com a indiferença tranquila que as plantas têm diante das histórias humanas ao redor delas. Por que você fez isso? Ele disse. Não era uma pergunta com ponto de interrogação. Era uma frase que precisava ser dita em voz alta para se tornar real. Porque eu tinha medo de perdê-lo, respondeu ela, com uma simplicidade que surpreendeu até ela mesma. E porque durante muito tempo achei que o que eu queria para você era a mesma coisa que o que era bom para você. Levei tempo demais para entender que não é. Você destruiu a vida dela. Eu sei. Você fabricou provas, usou Sandro, garantiu que ela não tivesse para onde ir. Eu sei, repetiu Dona Cecília. E havia nas duas palavras um peso que não era performance, não era a culpa calculada de quem teme consequências. Era o peso real de quem chegou ao fim de um caminho e olhou para trás e viu com clareza o que havia feito. Eu sei o que fiz, Rodrigo. Sei cada detalhe. E não há argumento que eu possa te oferecer que transforme isso em algo diferente do que é. Então por que agora? Ele perguntou, virando o rosto para ela. Por que a carta agora? Dona Cecília colocou a xícara de chá sobre a mesinha ao lado, com um cuidado que não era apenas físico. Porque eu não tenho muito tempo, ela disse. E porque o que eu fiz vai continuar existindo depois que eu for embora, independente de eu ter feito as pazes com isso ou não. Mas esse bebê, esse filho, se for o que eu acredito que é, não merece chegar ao mundo carregando o peso de uma mentira que eu criei. Uma pausa. Esse é o único arrependimento que ainda dá para fazer algo a respeito. Rodrigo ficou olhando para a mãe por um tempo longo, para aquela mulher que havia sido simultaneamente o maior apoio e a maior sombra da sua vida adulta, que havia construído coisas incríveis e destruído outras com as mesmas mãos, que havia amado de um jeito torto e possessivo que ainda assim era, na raiz, amor. Você vai precisar falar com ela pessoalmente, ele disse por fim. Eu sei. E não é você quem decide quando e como isso acontece. Eu sei disso também. É ela quem decide. Dona Cecília assentiu, sem argumentar, sem impor condições. Aquele gesto simples, aquela capitulação silenciosa de uma mulher que havia passado a vida inteira determinando os termos de tudo ao seu redor, foi mais pesado do que qualquer discurso poderia ter sido. Rodrigo saiu do quarto sem mais palavras. Desceu as escadas. Atravessou a entrada. Saiu pela porta principal para a calçada de pedras irregulares, para as árvores antigas, para o ar frio da manhã que havia chegado enquanto ele estava lá dentro. Ficou parado na calçada por um momento. E então o telefone vibrou. Uma mensagem. De um número que ele havia salvo naquela madrugada com uma atenção que não costumava dedicar a gestos pequenos. Era Helena. Precisamos conversar. Mas não sobre o que você acha que precisamos conversar. Sobre o que está dentro desse envelope. Você tem tempo hoje? Rodrigo leu a mensagem 2 vezes. Depois respondeu com uma única palavra. Tenho. E pela primeira vez desde que havia entrado naquele restaurante na noite anterior, algo no peito dele se moveu numa direção diferente. Não para trás, não para o peso do que havia sido revelado, mas para frente, para o que ainda estava por ser dito, por ser resolvido, por ser construído ou destruído de uma vez por todas à luz do dia. O que Helena havia encontrado naquele envelope era apenas o começo. E o que ela estava prestes a revelar a Rodrigo sobre o conteúdo daquela carta, sobre o que Dona Cecília havia escondido além do pedido, além da confissão, além de tudo que ele já sabia, era a peça que faltava para que toda a história finalmente fizesse sentido. Uma peça que mudaria não só o presente, mas tudo o que Rodrigo pensava que sabia sobre o próprio passado. Eles se encontraram num café pequeno a algumas ruas do Belvedere. Não foi uma escolha sentimental, foi prática. Helena havia escolhido o lugar porque ficava perto de onde ela precisava estar mais tarde, porque tinha mesas no canto com espaço suficiente para uma conversa que não queria ser ouvida por ninguém. E porque ela havia aprendido que conversas importantes precisam acontecer em lugares neutros onde nenhuma das partes tem vantagem de território. O café Girassol tinha paredes cor de areia, plantas em vasos na janela e o cheiro de pão quentinho que algumas pessoas associam a domingo, e Helena associava desde pequena a ideia de que o mundo pode ser um lugar razoável quando não está tentando provar o contrário. Rodrigo chegou antes dela. Estava sentado com as mãos sobre a mesa. Não no celular, não num documento,
Só as mãos, abertas, como alguém que decidiu se apresentar sem defesas. Havia algo diferente nele à luz do dia. Sem o ambiente do restaurante, sem a estrutura social do terno e da mesa reservada, era apenas um homem sentado num café esperando por uma conversa que não sabia exatamente o que continha. Helena entrou, viu que ele havia pedido água para os dois. Sentou na cadeira do lado oposto. Colocou a bolsa na cadeira ao lado. Tirou o envelope da bolsa e o colocou sobre a mesa, entre eles, sem dizer nada ainda. Rodrigo olhou para o envelope, depois para ela. Você já sabia que ela estava doente? Helena perguntou. Não, disse ele. Soube pela sua mensagem que havia uma carta. O resto eu soube com ela, essa manhã. Helena assentiu devagar. Olhou para o envelope por um instante. Não com raiva, não com tristeza, com algo mais próximo da atenção cuidadosa de quem está prestes a fazer algo que sabe que não tem volta. A carta tem 2 partes, ela disse. A primeira você já sabe pelo que te contei. A confissão. O pedido sobre o bebê. Ela pausou. A segunda parte é o que eu preciso que você leia. Ela abriu o envelope e tirou apenas a segunda folha. Empurrou pela mesa na direção dele. Rodrigo a olhou antes de pegar. Depois pegou. Leu. Helena o observou enquanto ele lia. Viu o momento exato em que os olhos dele pararam no meio do texto. Uma parada pequena, de menos de 1 segundo, mas real. O tipo de pausa que acontece quando a mente recebe uma informação e precisa de um instante para decidir se a aceita ou se a empurra de volta. Ele terminou de ler. Colocou o papel sobre a mesa. Ficou em silêncio por um tempo que Helena respeitou sem preenchê-lo. Ela guardou prova, ele disse por fim. Guardou, confirmou Helena. O que Dona Cecília havia escrito na segunda parte da carta não era apenas uma confissão. Era a entrega de algo concreto, algo que a matriarca havia mantido guardado com o cuidado obsessivo de quem sabe que um dia pode precisar do que está escondendo, mesmo sem ter certeza de para quê. Durante todo o tempo que havia se passado desde a separação, Dona Cecília havia conservado os documentos originais. Os falsos que havia fabricado para forçar a assinatura de Helena. Os reais que mostravam o processo de criação dessas falsificações. Os registros de comunicação com o advogado que havia desaparecido, um homem que não havia sumido por conta própria, mas que havia sido pago para sumir com um valor específico, transferido de uma conta específica, com data e número de operação que Dona Cecília havia anotado com a meticulosidade de quem documenta seus próprios crimes porque não confia na memória para guardá-los. Tudo isso estava numa pasta, guardada num cofre na casa da família, e a carta indicava onde estava a chave. Ela está te entregando tudo, disse Rodrigo. Prova suficiente para desfazer o acordo de separação legalmente, para contestar cada item, para recuperar o que foi tirado de você. Eu sei o que está ali, disse Helena com calma. Por que você está me mostrando isso? Ele perguntou. E havia na pergunta uma curiosidade genuína, sem armadilha. Você poderia ter usado isso sem me envolver. Poderia ter ido direto a um advogado. Helena colocou as mãos sobre a mesa. As mãos de quem trabalhou, de quem carregou bandeja, de quem assinou papéis sozinha numa sala sem entender completamente que estava sendo manobrada. E que ainda assim havia seguido em frente porque a alternativa era parar. Porque isso envolve você, ela disse. E porque eu aprendi da maneira mais difícil possível o que acontece quando decisões que deveriam ser tomadas em conjunto são tomadas por uma pessoa só nos bastidores. Eu não quero fazer o mesmo, nem que fosse para me beneficiar. Rodrigo ficou olhando para ela por um momento longo. Helena, ele disse, com aquela voz baixa de quando algo estava chegando à superfície e ele não tinha mais energia para segurá-lo lá embaixo. Me conta como foi. Depois que você saiu, o que aconteceu de verdade? Ela o olhou, avaliou, não a pergunta, mas se estava pronta para respondê-la. Porque havia uma diferença enorme entre saber que alguém merece ouvir uma coisa e se sentir capaz de dizê-la sem que o ato de dizer quebre algo que levou muito tempo para solidificar. Mas havia algo na manhã daquele dia, na luz que entrava pela janela do café, nas plantas nos vasos, no pão quentinho que ninguém havia pedido, mas que estava no ar como uma promessa indiferente de normalidade, que fez Helena decidir que era a hora. Quando os papéis foram assinados, ela começou.
A voz tranquila, construída tijolo a tijolo. Eu não tinha para onde ir imediatamente. O apartamento foi bloqueado em menos de uma semana. O valor que deveria ter entrado na conta nunca entrou. Eu tentei entrar em contato com o advogado que me havia representado e descobri que o número estava fora de serviço. Fui ao endereço do escritório. Era uma loja de conveniência. O escritório nunca havia existido naquele endereço. Rodrigo fechou os olhos por um instante. Fui a um advogado público, continuou ela. Esperei 3 horas numa fila num corredor que cheirava a papel velho e ar-condicionado quebrado. O atendente era gentil, mas me disse que sem recursos para mover uma ação e sem os documentos originais do processo estava muito difícil, que levaria tempo. Ela pausou. Eu não tinha tempo. Tinha contas. Tinha a roupa que havia saído com ela. Tinha a clareza absoluta de que ninguém estava chegando para ajudar. Onde você ficou? A voz dele saiu menor do que ele pretendia. Fiquei na casa de uma colega por algumas semanas. Depois arrumei um quarto numa pensão simples. Comecei a procurar trabalho imediatamente. Qualquer trabalho, sem nenhum critério além de conseguir o suficiente para sair da pensão e ir para um lugar que fosse meu, mesmo que pequeno, mesmo que longe de tudo que havia conhecido antes. Você tinha qualificação para trabalhos muito diferentes disso? Eu tinha. Ela concordou. Mas empregadores ligam para referências. E quando seu histórico recente está associado a um sobrenome que Dona Cecília havia tratado de tornar complicado em determinados círculos, as portas demoram mais para abrir. Uma pausa. Então eu abri portas diferentes. Vera me contratou sem pedir referência nenhuma. Ela disse que o que precisava saber sobre uma pessoa aprende nos primeiros 15 minutos. Algo próximo de um sorriso passou rapidamente pelo rosto de Helena. Ela não estava errada. Rodrigo ficou em silêncio. Havia uma expressão no rosto dele que não era pena. Helena não teria tolerado pena, e ele sabia disso. Era algo diferente. Era o peso específico de quem está ouvindo uma história que aconteceu no mesmo período em que ele estava vivendo a própria vida com tranquilidade, e que está processando esse contraste sem ter onde colocar o que sente sobre ele. E o bebê, ele disse com cuidado. Com o cuidado de alguém que sabe que está tocando em algo que não lhe pertence pedir, mas que precisava ser dito em algum momento. Helena não desviou o olhar. O bebê, ela repetiu, com uma firmeza suave que não era uma armadura. Era uma escolha. É seu, Rodrigo. O silêncio que veio depois durou exatamente o tempo necessário para que aquelas 2 palavras fizessem o que precisavam fazer. Para que chegassem ao lugar certo, aterrissassem com o peso certo, fossem recebidas não como uma acusação, nem como uma notícia dramática, mas como um fato, real, concreto, já existente no mundo independente de ser dito ou não. Rodrigo não disse nada imediatamente. Colocou os cotovelos sobre a mesa. Passou as 2 mãos pelo rosto num movimento lento, depois as manteve juntas na frente da boca, os olhos fechados por alguns segundos. Quando os abriu, havia algo neles que Helena não havia visto antes. Não nos tempos do casamento, não no restaurante na noite anterior, não durante nada que haviam vivido juntos ou separados. Era a expressão de alguém que recebe algo que não esperava mais receber e não sabe ainda se tem o direito de querer. Você sabia antes de me ver ontem? Ele perguntou. Sabia. E não havia nenhuma intenção de... Nenhuma, ela disse, antes que ele terminasse. Eu não ia te procurar, Rodrigo, não por mágoa, mas porque essa criança ia crescer sabendo quem é, sabendo que tem uma mãe que a escolheu completamente. E isso seria suficiente. Eu havia decidido que seria suficiente. Uma pausa. Sua mãe mudou o cálculo. Não eu. Você está com raiva dela? Helena pensou antes de responder. Pensou de verdade. Não fingiu pensar. Eu estive, ela disse. Durante muito tempo. Uma raiva que ocupava espaço físico dentro de mim, que pesava no ombro como uma pedra que eu carregava porque achava que era minha obrigação carregar. Ela olhou para a janela por um momento, para as plantas nos vasos e a luz de manhã lá fora. Mas carregar raiva quando se está grávida é como encher de pedras uma mochila que já está pesada. Em algum momento a gente precisa decidir o que vale o espaço que ocupa. Ela voltou o olhar para Rodrigo. A raiva não vale mais. O que foi feito não muda. Mas a raiva não muda mais nada. Então não faz sentido continuar pagando o custo dela. Rodrigo a olhou por um tempo que era longo,
mas não era desconfortável. Você é uma pessoa extraordinária, ele disse. Simples, sem exagero, sem intenção de produzir efeito. A frase de quem constata algo depois de observar com atenção. Sou uma pessoa que passou por muita coisa, ela corrigiu gentilmente. Não é a mesma coisa que extraordinário. É só o que a vida faz com a gente quando a gente insiste em continuar. É exatamente isso que eu disse. O silêncio que veio depois era diferente de todos os silêncios daquela história. Não era o silêncio do choque, nem da culpa, nem da confusão. Era o silêncio de duas pessoas que chegaram ao mesmo ponto por caminhos completamente opostos e estão, pela primeira vez, no mesmo lugar ao mesmo tempo, sem ilusão, sem armadura, sem nenhuma das camadas que a vida adiciona quando a gente está se protegendo de algo. O que você quer que aconteça agora? Ele perguntou. Helena colocou as mãos sobre a barriga. Aquele gesto que já era parte dela, que dizia mais do que qualquer frase. Quero que essa criança nasça cercada de paz, ela disse. Quero usar o que sua mãe me entregou para regularizar o que foi desfeito, não para punir ninguém, mas porque é o certo. Quero que você esteja presente da forma que quiser estar, mas sem pressão, sem expectativa, sem que nenhum de nós repita o erro de tomar decisões pelos outros achando que é proteção. Ela o olhou. E quero conversar com sua mãe, quando eu estiver pronta, nos meus termos. Rodrigo assentiu, sem negociar, sem adicionar condições. Tudo isso é possível, ele disse. Eu sei que é, respondeu Helena. Eu só precisava ouvir de você. Ela pegou o envelope, dobrou com cuidado, colocou de volta na bolsa. Bebeu um gole d'água, olhou para o relógio. Eu tenho que ir, disse ela. Trabalho? Consulta. E havia uma leveza pequena na forma que disse essa palavra, como quem carrega algo pesado, mas descobriu que dá para carregar com as duas mãos em vez de uma. O médico disse que tudo está bem, mas ele é do tipo que prefere acompanhar de perto. Rodrigo se levantou quando ela se levantou. Não por formalidade, mas pelo tipo de impulso que vem antes do pensamento. Posso ir junto? Ele perguntou. Helena parou. O olhou por um momento. Havia na pergunta uma vulnerabilidade que ela não esperava naquele estágio e que reconheceu como real exatamente por isso, porque as coisas falsas raramente aparecem quando a pessoa não tem tempo de preparar. Não hoje, ela disse, mas pergunte de novo. E saiu do café. Rodrigo ficou parado ao lado da mesa, olhando para a porta por onde ela havia saído, com a sensação específica de alguém que perdeu algo enorme no passado e que pela primeira vez consegue ver com clareza suficiente para entender que perder não significa que acabou. Que algumas histórias têm um intervalo longo e doloroso no meio antes que o próximo capítulo comece, e que a nova fase havia começado naquela manhã. Num café pequeno com plantas na janela, com a frase mais simples e mais pesada que alguém pode ouvir. Pergunte de novo. Mas o que Rodrigo ainda não sabia, o que nenhum deles sabia ainda, era que enquanto essa conversa acontecia num café tranquilo, do outro lado da cidade, alguém havia descoberto que Dona Cecília havia entregado a pasta com os documentos. E esse alguém não estava disposto a deixar que aquela prova chegasse a lugar nenhum. A chave era menor do que Helena imaginava. Dona Cecília havia descrito na carta com precisão cirúrgica. Terceira gaveta da escrivaninha do escritório, dentro de um livro de capa verde que ninguém abria faz anos, presa com fita adesiva na última página. Helena havia lido aquela parte 3 vezes para memorizar antes de dobrar o papel, porque não queria chegar naquela casa com a carta na mão como se precisasse de um guia. Queria chegar sabendo exatamente onde ir. O que ela não havia previsto era que Rodrigo estaria esperando na calçada quando o táxi parou em frente à casa. Ela desceu devagar, como quem precisa de um segundo extra para ajustar o equilíbrio. O corpo havia chegado numa fase em que cada movimento pedia uma negociação prévia. Rodrigo não avançou para ajudar. Ficou parado onde estava, respeitando a distância que ela não havia dito em palavras, mas que existia com clareza suficiente para ser sentida. Sua mãe sabe que você está aqui? Helena perguntou. Ah, ela me ligou, disse ele. Disse que você viria buscar a pasta e pediu que eu estivesse aqui. Uma pausa. Eu posso ir embora se você preferir. Helena o olhou por um momento. Depois olhou para a casa, aquela fachada que conhecia de outros tempos,
de outras versões de si mesma, de uma época em que entrar ali exigia um tipo específico de preparo emocional que nunca ficou mais fácil com a repetição. Pode ficar, ela disse. Mas eu entro sozinha primeiro. A empregada que abriu a porta era a mesma da manhã anterior, e desta vez não demonstrou surpresa. Apenas abriu espaço com a naturalidade de quem recebeu instruções e as estava cumprindo. Helena entrou. Parou por um instante no corredor, deixando os olhos se ajustarem à luz interna, deixando o corpo se ajustar à estranheza de estar num lugar carregado de memória. O escritório ficava no andar de baixo, no fundo do corredor, com uma porta de madeira pesada que estava entreaberta. Helena foi até lá, entrou. Era um cômodo sóbrio, estantes com livros organizados por tamanho, uma escrivaninha ampla, uma janela com vista para o jardim dos fundos. Helena foi direto até a escrivaninha. Abriu a terceira gaveta. Encontrou o livro de capa verde exatamente onde a carta havia dito. A chave estava lá. Ela a segurou na palma da mão por um instante. Era pequena, fria, com o peso discreto das coisas que guardam outras coisas. Depois foi até o cofre embutido atrás de um quadro na parede lateral. Outro detalhe que a carta havia descrito com precisão. E abriu. A pasta estava dentro. Era mais espessa do que ela havia imaginado. Folhas numeradas, organizadas com a meticulosidade que marcava tudo que Dona Cecília fazia, inclusive, aparentemente, o registro dos próprios erros. Helena a tirou do cofre, a colocou sobre a escrivaninha e abriu na primeira página. O nome do advogado estava ali, com endereço, telefone, número de conta, valor transferido e data da operação. Tudo anotado com letra firme, como um contador registrando uma transação qualquer. Helena fechou a pasta, respirou, e então ouviu passos no corredor. Não eram os passos da empregada. Eram mais lentos, mais cuidadosos, com o ritmo de quem caminha prestando atenção em cada passo, porque o chão já não é tão confiável quanto costumava ser. Helena se virou antes que a figura aparecesse na porta. Dona Cecília estava de pé no batente. As duas mulheres se olharam. Não havia script para aquele momento. Não havia ensaio possível. Não havia fórmula que coubesse dentro do que estava suspensa no ar entre elas. Anos de mágoa, de silêncio forçado, de uma guerra que Helena nunca havia pedido para travar, e que mesmo assim havia destruído coisas que não se reconstroem completamente. Dona Cecília estava diferente da imagem que Helena guardava. Não radicalmente. Era a mesma postura, a mesma elegância contida. Mas havia algo nos olhos dela que havia mudado. Algo que a doença faz com o olhar das pessoas, independente de quem elas sejam. Retira certas camadas que a saúde permite manter. Você encontrou tudo, disse Dona Cecília. Também não era uma pergunta. Encontrei, disse Helena. O silêncio durou alguns segundos. Depois Dona Cecília entrou no escritório devagar, foi até a poltrona no canto e sentou. Não com a autoridade de quem ocupa um trono, mas com o cuidado de quem precisava sentar. Eu não vou pedir que você sente, disse a matriarca. Sei que você não veio para uma conversa longa. Não vim, confirmou Helena. Só preciso que você saiba uma coisa, disse Dona Cecília. E havia na voz dela algo que Helena nunca havia ouvido antes. Não na memória do casamento, não nas poucas interações que haviam tido, não em nenhum momento de nenhuma versão da história delas duas. Era vulnerabilidade. Real, sem proteção, sem verniz. Eu achei que estava construindo algo para ele, que estava protegendo o que havíamos erguido. Ela pausou. Mas a verdade que eu só consegui enxergar quando parei de ter pressa para fugir dela é que eu estava protegendo a mim mesma. E usei o filho e usei você para fazer isso. Não há justificativa para isso. Só há o fato. Helena ficou de pé, com a pasta nas mãos, olhando para aquela mulher que havia sido simultaneamente a arquiteta de uma das fases mais difíceis da sua vida. E agora, a pessoa que lhe entregava as ferramentas para sair dela. Eu ouvi o que você disse. Helena respondeu com aquela calma que não era indiferença. Era escolha. E eu vou usar isso. Ela levantou levemente a pasta. Não para te destruir. Para regularizar o que foi desfeito. Porque é o que precisa ser feito. Dona Cecília assentiu. Quando o bebê nascer,
disse a matriarca, com a voz mais baixa agora, como quem sabe que não tem direito de pedir, mas pede assim mesmo, porque o tempo que resta é curto demais para não pedir. Eu gostaria de conhecê-lo, se você permitir. Apenas isso. Helena olhou para ela por um momento longo. Não disse sim. Não disse não. Quando o bebê nascer, ela respondeu, o mundo vai estar diferente do que está agora. A gente vê. E saiu do escritório. Rodrigo estava no jardim dos fundos quando Helena saiu pela porta lateral. Estava de pé perto de uma árvore antiga, olhando para os próprios pés, com as mãos no bolso. A postura de alguém que está esperando sem saber exatamente o que espera. Ele viu a pasta nas mãos dela. Não perguntou nada sobre o que havia acontecido lá dentro. Apenas a olhou, avaliando com o cuidado de quem aprendeu que a primeira pergunta nem sempre é a mais importante. Você está bem? Ele perguntou. Estou, ela disse. E era verdade, de um jeito específico. Não o bem de quem não sente nada, mas o bem de quem sentiu tudo e ainda está de pé. Eu liguei para um advogado esta manhã, disse Rodrigo. Helena parou, o olhou. Antes de você me pedir, ele continuou. Antes de qualquer conversa sobre o que você quer ou não quer de mim. Eu liguei porque era o certo a fazer, independente do que aconteça entre a gente. O escritório é confiável, é independente de qualquer ligação com minha família, e o profissional vai te atender hoje se você quiser, sem custo, sem condição, sem nada que te prenda a nenhuma obrigação. Helena ficou olhando para ele por alguns segundos que continham muita coisa. Rodrigo, eu sei que você não pediu, ele disse. Eu sei que você é completamente capaz de resolver isso sozinha. Eu sei que você já resolveu coisas muito mais difíceis sem a ajuda de ninguém. Uma pausa. Mas eu deixei que você ficasse sozinha numa situação que eu poderia ter evitado se alguém tivesse me dito a verdade. Eu não posso desfazer isso, mas posso fazer o que está ao meu alcance agora. Ele a olhou direto. Deixa eu fazer o que está ao meu alcance agora. O jardim ficou quieto por um momento. Só o vento nas folhas da árvore antiga e o som distante da cidade que continuava indiferente do lado de fora. Helena assentiu. Não disse obrigada. Não precisou. Havia um tipo de reconhecimento que não passa por palavras. Passa pelo jeito que a tensão nos ombros diminui 1 milímetro, pelo jeito que a respiração fica um pouco mais funda, pelo jeito que duas pessoas num jardim param de ocupar lados opostos do espaço sem que nenhuma delas perceba que se moveu. O telefone de Helena vibrou. Ela olhou para a tela. Era um número que reconheceu. O consultório do doutor Antunes, confirmando o horário da tarde. Preciso ir, ela disse. A consulta, ele lembrou. Sim. Ele ficou parado. Ela deu 2 passos em direção ao portão lateral. Parou. Virou o rosto, não o corpo inteiro. Só o rosto. O nome dele, ela disse, é Tomás. Rodrigo ficou imóvel. Eu ainda não sei se vai ser ele. Ela continuou, a voz tranquila, sem drama, com a seriedade simples de quem entrega algo precioso com as 2 mãos. Mas se for, era o nome que eu já havia escolhido. E eu queria que você soubesse. Ela virou de volta e foi embora pelo portão. Rodrigo ficou parado no jardim com o nome ecoando dentro de um lugar que ele não sabia que estava vazio até aquele instante. Tomás. 1 sílaba e meia. O peso do mundo inteiro. Sandro estava sentado num banco de praça a 3 quadras de distância, esperando uma mensagem que demorava a chegar, quando o telefone tocou. Era Rodrigo. Ele atendeu sem saber o que esperar. Eu preciso de você, disse Rodrigo sem preâmbulo. Não como desculpa, não como explicação. Preciso que você vá comigo ao advogado hoje, como testemunha do que você sabe. Você me deve isso. Sandro fechou os olhos por um segundo. Eu sei, disse ele. Então às 3. Às 3. Rodrigo desligou. Sandro ficou olhando para o telefone na mão, para as próprias mãos, para o banco onde estava sentado como alguém que não sabia bem onde se colocar desde que havia soltado o peso que havia carregado tempo demais. Havia uma parte da história que ele ainda não havia contado a Rodrigo. Uma parte que havia guardado não por maldade, mas por não saber como dizer, porque algumas informações ficam presas entre a garganta e a língua, não porque a pessoa quer esconder,
Mas por que dizer em voz alta torna real o que a gente ainda estava fingindo que talvez não fosse? O advogado que havia sumido. Sandro sabia onde ele estava. Sempre soube. E às 3 da tarde, diante de um profissional que ouviria tudo sob sigilo, ele ia contar isso também. Porque era a última pedra que faltava para que o alicerce que Dona Cecília havia construído sobre mentiras desmoronasse de vez. Sem violência, sem estrondo, da forma silenciosa e irreversível que só a verdade tem de fazer as coisas caírem. E do outro lado da cidade, num consultório com paredes claras e o cheiro neutro de ar filtrado, o doutor. Antunes olhava para o monitor com aquela expressão profissional que não deixa ler nada antes da hora, e Helena esperava na maca com a mão sobre a barriga e os olhos no teto, respirando com aquela cadência que aprendera nas últimas semanas. Devagar, fundo, deixando cada respiração ser completa antes de começar a próxima. Tudo está perfeito, disse o médico por fim. E havia no tom dele a satisfação genuína de quem dá boa notícia e sabe o quanto ela pesa. Ele está bem posicionado, o peso está ótimo, o coração está forte. Helena fechou os olhos, deixou a frase pousar inteira. O coração está forte. Ela pensou em tudo que havia acontecido nos últimos dias. No restaurante, na calçada, na carta, no café, no jardim daquela manhã. Pensou em Rodrigo parado sob a árvore com o nome do filho ecoando dentro dele. Pensou em Dona Cecília na poltrona do escritório, sem armadura, pedindo só uma coisa. Pensou em Sandro num banco de praça, carregando a última peça de uma verdade que estava prestes a ser dita. E pensou que às vezes a vida não conserta tudo de uma vez. Conserta aos poucos, por partes, numa ordem que a gente não escolhe. E o único jeito de chegar ao outro lado é continuar andando mesmo quando o chão ainda está irregular sob os pés. Posso ver? Ela perguntou, abrindo os olhos, o olhar indo para o monitor. Pode, disse o Dr. Antunes virando a tela na direção dela. E ali estava Tomás. Pequeno, perfeito, real de um jeito que nenhuma palavra alcança. Com o coração pulsando na tela com uma regularidade que parecia dizer, sem saber que estava dizendo, eu estou aqui. Pode continuar. Helena não segurou as lágrimas dessa vez. Não precisava. Não havia mais ninguém para quem precisasse ser forte naquele momento. Só ela. E ele. E o coração que batia forte na tela. O advogado que havia sumido foi encontrado numa cidade pequena a horas dali. Não havia fugido para longe. Havia se escondido perto, como as pessoas costumam fazer quando fogem de si mesmas, achando que a distância geográfica resolve o que é uma distância moral. Sandro entrou no escritório do doutor. Fábio Leal, o advogado contratado por Rodrigo, e colocou sobre a mesa o nome, o endereço e o número de telefone do homem que havia desaparecido com a documentação de Helena. Colocou também uma declaração escrita, cada detalhe, cada instrução recebida, cada informação que havia guardado por tempo demais, assinada, reconhecida, sem nenhuma omissão. Quando terminou, ficou olhando para a mesa. É tudo, disse Sandro. É absolutamente tudo que eu sei. O Dr. Fábio Leal recolheu os papéis com a calma profissional de quem já viu muita coisa e raramente se surpreende, mas que sabe reconhecer quando uma confissão é completa. Olhou para Sandro por um momento. Isso vai ajudar muito, disse ele. Sandro assentiu. Levantou. Foi embora sem olhar para Rodrigo, que havia ficado sentado no canto da sala durante toda a reunião. Mas na porta, parou. Rodrigo. O amigo o olhou. Eu errei, disse Sandro. Simples, sem moldura, sem atenuante. E eu vou conviver com isso pelo tempo que for necessário. Mas eu não vou deixar que esse erro continue causando estrago. Isso eu prometo. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Eu sei, disse ele por fim. E eu ainda preciso de tempo. Mas eu sei. Era o que havia para dizer naquele momento. Às vezes, a cura de uma amizade não começa com um abraço. Começa com a honestidade de reconhecer que o caminho vai ser longo e decidir percorrê-lo assim mesmo. Sandro saiu. Semanas depois, o acordo de separação foi contestado formalmente. Com os documentos de Dona Cecília, com o depoimento de Sandro e com o rastro financeiro que levou até o advogado desaparecido, que aceitou cooperar quando compreendeu que a alternativa era muito mais severa, o processo caminhou com uma velocidade que o doutor Fábio Leal descreveu para Helena como rara,
mas que ela reconheceu pelo nome certo. Era o ritmo da verdade quando finalmente não tem mais nada bloqueando o caminho. O apartamento foi desbloqueado. O valor que nunca havia sido transferido foi devidamente corrigido e depositado. Cada item do acordo original foi honrado, não como favor, mas como obrigação, como deveria ter sido desde o início. Helena sentou no sofá do apartamento pequeno onde havia morado durante todo aquele tempo e ficou olhando para o papel com o extrato na mão. Não chorou, não comemorou com barulho. Ficou sentada em silêncio por um tempo, deixando que aquele documento fosse o que era, não o fim de uma injustiça, porque o tempo perdido não volta, mas o reconhecimento de que ela havia existido e que a verdade havia chegado até ali e que isso importava. Depois dobrou o papel, colocou na bolsa e foi ao mercado comprar o que precisava para o jantar. Porque a vida continua. E continuar é, em si mesma, uma forma de vitória. Tomás nasceu numa manhã de céu limpo. O Dr. Antunes disse que foi um parto tranquilo, rápido para os padrões, forte desde o primeiro instante. Helena ouviu o choro antes de vê-lo, e esse choro foi a coisa mais inteira que ela havia sentido em toda a vida. Não de tristeza, não de alívio, mas de uma plenitude que não tem palavra suficientemente precisa para descrevê-la. Rodrigo estava na sala de espera. Helena havia dito que podia estar ali. Não com ela na sala. Esse espaço era dela, inteiramente dela. Mas perto. E ele ficou perto, as mãos entrelaçadas, os olhos no chão, esperando do jeito que só se espera quando o que está acontecendo do outro lado de uma porta é a coisa mais importante do mundo. Quando a enfermeira saiu e disse que podia entrar, Rodrigo levantou devagar, respirou fundo, entrou. Helena estava sentada na cama, com Tomás nos braços, olhando para o filho com aquela expressão que não pertence a nenhuma outra situação da vida humana. O olhar de quem vê pela primeira vez alguém que já amava há muito tempo. Rodrigo parou perto da porta. Ela levantou os olhos. O viu parado ali, sem o terno, sem a postura de quem gerencia o mundo, sem nenhuma das camadas que a vida pública exige. Apenas um homem parado na entrada de um quarto, completamente aberto, completamente real. Pode chegar, ela disse. Ele chegou devagar. Ficou de pé ao lado da cama. Olhou para Tomás. E algo no rosto dele, naquele rosto que Helena havia aprendido a ler, com uma precisão que os anos não haviam apagado, se transformou de um jeito que não havia retorno. Era o tipo de transformação que acontece quando uma pessoa se encontra com algo que não sabia que estava esperando e percebe que estava esperando a vida inteira. «Oi, Tomás», ele disse, a voz baixíssima como quem não quer assustar algo precioso. Tomás não respondeu. Dormia com aquela paz absoluta de quem ainda não sabe que o mundo é complicado. E por isso, por alguns instantes, faz o mundo ao redor parecer simples também. Helena olhou para os dois. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu o peso de nada que havia ficado para trás. Só o presente. Só aquele quarto, aquela luz, aquele filho, aquele homem que havia chegado tarde demais para algumas coisas e exatamente a tempo para outras. Semanas depois, Dona Cecília entrou naquele mesmo apartamento pequeno pela primeira vez. Helena havia escolhido o lugar, o território dela, os termos dela. Rodrigo havia acompanhado, mas ficou na sala enquanto as duas mulheres ficaram alguns minutos na cozinha, com Tomás no berço a poucos passos. Ninguém soube o que foi dito naquela conversa. Só que quando Dona Cecília saiu, havia algo diferente no jeito que ela andava. Não leveza exatamente, porque há coisas que não ficam leves, apenas menos pesadas. Mas havia algo que parecia, de longe, com o início de uma pessoa que finalmente para de fugir de si mesma. Helena ficou parada na janela, olhando para a rua lá embaixo, com Tomás no colo. Rodrigo se aproximou por trás, devagar, e ficou ao lado dela. «Como você está?» ele perguntou. Ela virou o rosto para ele. Pensou na garçonete grávida que havia atravessado aquele salão de cabeça erguida numa noite que parecia ser só mais uma, e que havia sido, sem que ela soubesse, o começo de tudo que vinha depois. Pensou em quantas versões de si mesma havia precisado ser para chegar até ali. «Estou bem», ela disse. E dessa vez, era o bem mais completo que havia sentido em muito tempo. Tomás dormia no colo dela com o coração forte e o rosto em paz. E lá fora,
A cidade continuava, com toda a sua pressa, toda a sua indiferença, toda a sua beleza acidental. Mas dentro daquele apartamento pequeno, com aquela luz de fim de tarde entrando pela janela, havia algo que não precisava de grandiosidade para ser exatamente o que era. Era um recomeço, real, imperfeito, construído com as mãos. O único tipo que dura,